a causa do incêndio que destruiu um prédio do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Um curto-circuito estará na origem do incêndio no edifício Wilton Paes de Almeida, que acabou por ruir na terça-feira no centro da cidade de São Paulo, Brasil. Curtos estão entre as principais causas de incêndios em casas e empresas. O problema é que quase nunca aparece só quando o estrago já está feito. Mas tem como prevenir esses acidentes, viu? Veja só. Preocupação. A gente poder ver isso aqui é interessante. A gente vê quanto que a corrente vai para o corpo da pessoa, a gente vê a pessoa tomando choque e o disjuntor não desarma. E nesse último caso aqui, no terceiro teste, a gente tem uma instalação que tem o disjuntor e que tem o IDR. E aí tem uma coisa curiosa, o choque elétrico, o perigo do choque elétrico, ele depende de muitos fatores. A corrente elétrica que vai passar para o corpo da pessoa que está tomando choque elétrico depende de muitos fatores, principalmente a umidade, tanto a umidade do corpo quanto a umidade do ambiente. Então eu já vi casos de uma pessoa me falar que tomou um choque elétrico e esse choque elétrico não desarmou o IDR. É porque provavelmente a corrente não foi acima de 30 mA. E é um teste que a gente vai fazer agora. Eu tenho uma escala aqui que mostra do ambiente mais seco até o ambiente mais úmido. Então aqui pegando uma situação em que o ambiente está muito seco, quando eu falo ambiente, não só o ambiente, mas também a resistência do corpo da pessoa. E quando a gente aperta aqui o botão que simula o choque, ó, a gente vê que a pessoa está tomando choque, mas a gente vê que a corrente ela não passou de 10 mA. Então é uma corrente muito baixa para a percepção do IDR. Então quando a gente aumenta essa escala aqui, que é a escala de umidade, olha lá, a gente tem um pequeno aumento na corrente, agora até mais ou menos 15 ali, e a gente vai aumentando, e a corrente vai aumentando na mesma proporção, até a gente chegar numa situação em que o DR desarma. Por quê? A umidade é suficiente para abaixar a resistência a ponto de uma grande corrente acima de 30 mA ter uma fuga, né, no caso do choque elétrico, e desarmar o IDR. Então, Mas de onde vem o surto elétrico? Existem 3 situações que provocam surtos elétricos. Queda de energia.
é a perda total de energia elétrica em uma determinada área. Veja a representação gráfica da corrente elétrica em caso de queda de energia. Quando a energia cai e quando retorna, ocorre o surto elétrico. Outra situação que gera surto elétrico e ocorre centenas de vezes por dia é o liga e desliga de máquinas. Imagine um elevador. Toda vez que ele inicia ou para o movimento, ocorre um surto elétrico que é conduzido e chega em todas as tomadas vizinhas que são alimentadas pela mesma rede. Assim como os elevadores, vários equipamentos que funcionam à base de motor elétrico causam surtos na rede elétrica sempre que são ligados e desligados. Alguns exemplos destes equipamentos: máquinas de construção civil, ar-condicionado, máquina de lavar roupa, aspirador de pó, raio. Outro evento, o mais conhecido de todos, que causa surtos na rede elétrica, é o raio. O raio é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre entre nuvens ou entre nuvem e solo. Representa perigo para as pessoas, edificações e equipamentos. Em média, de 50 a 100 descargas elétricas acontecem a cada segundo em todo o mundo, a maioria delas nas regiões tropicais, sendo que o país em que ocorre a maior quantidade de raios é o Brasil. O raio pode atingir diretamente a rede elétrica, telefônica, de TV e internet, causando um grande surto que é conduzido com toda a sua potência ao longo das redes transmissoras e, sem a correta proteção, queima os equipamentos eletrônicos ligados na tomada. Quando o raio cai a certa distância da rede elétrica, ele gera um campo magnético que atinge a rede. O surto causado por este campo é conduzido pela rede elétrica a uma distância de até 5 km do local de origem. Em prédio com para-raios, as pessoas e o edifício estão livres dos danos, mas seus bens eletrônicos e eletrodomésticos correm ainda mais perigo. Isto ocorre porque quando o raio é levado para o solo, ele gera uma onda eletromagnética e esta gera surtos elétricos. Quando um surto elétrico causado por um raio acontece, a tensão da rede pode se elevar a mais de 5.000 volts. É claro que causa surtos elétricos que, sem a correta proteção, queima instantaneamente os equipamentos. O que não protege. Filtro de linha. Filtros de linha apenas diminuem ruídos causados por interferência, não protege contra surtos elétricos. Para-raio. O para-raio protege pessoas e edificações, não protege equipamentos contra surtos elétricos. Aterramento. O aterramento tem a função de impedir que pessoas tomem choques por curto-circuito nos equipamentos, não protege contra surto elétrico. Estabilizador. O estabilizador corrige a tensão da rede elétrica, adequando as pequenas variações. Sua atuação implica em correções de pequenas voltagens. Os surtos elétricos causam variações de mais de 5.000 volts. O estabilizador não protege seus equipamentos. Disjuntor. O disjuntor funciona como um interruptor automático que desarma em casos de curto-circuito ou sobrecarga elétrica, evitando que a instalação elétrica pegue fogo. Não protege equipamentos contra surtos elétricos. O clamper, a proteção. O clamper é um DPS, dispositivo de proteção contra surtos elétricos, que de forma rápida e eficiente impede que o surto elétrico atinja seus equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. O clamper possui tecnologia de ponta que age como um desvio inteligente que percebe a aproximação do surto sendo conduzido pela rede elétrica. Imagine a rede elétrica sendo uma avenida por onde passa a carga elétrica e o surto elétrico como uma carga explosiva. O clamper atua como um guarda da sua rede elétrica que desvia as cargas danificadas, garantindo que só cheguem ao destino as cargas saudáveis. Existem diversos modelos de clamper, cada um atende uma necessidade específica de proteção. VCL Slim. O VCL Slim protege a estrutura elétrica e os equipamentos contra surtos conduzidos pela rede elétrica. Deve ser instalado dentro do quadro elétrico. Protege a estrutura elétrica e os equipamentos contra surtos originados na rede elétrica. O display verde indica se o VCL está em perfeitas condições de proteção.